Muito bom dia, irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja plena e abundante em sua vida. Eu quero ler o texto da palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 16. E depois da leitura que faremos, o César e a equipe nos conduzirá com mais uma música, e eu gostaria de convidá-lo a meditar bastante na letra desta música, porque tem a ver com o que eu pretendo falar nesta manhã. Diz-nos o texto da palavra de Deus: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Louvado seja Deus. Então, nós vamos ter mais esta canção e depois meditaremos então na palavra do Senhor. Sabes quando a dor machuca muito e no peito já não há lugar para paz, como barco de papel no oceano, a deriva distante do chão. Se te sentes ferido e cansado, sem forças para dar um passo a mais, lembra que na cruz do Calvário, nosso Deus sofreu muito mais. Não desista, reme, não pare de tentar. Meu Jesus, sangue jorrou, mas cruzou o mar. Se te sentes ferido e cansado, sem forças para dar um passo a mais, lembra que na cruz do Calvário, nosso Deus sofreu muito mais. Não desista, reme, não pare de tentar. Meu Jesus, sangue jorrou, mas cruzou o mar.
Jesus, sangue jorrou, mas cruzou o mar, mas cruzou o mar. Louvado seja Deus. Queridos, a mensagem desta manhã é: não desista, logo venceremos. E o propósito desta mensagem é o de incentivar você a nunca desistir do que Deus colocou no seu coração, mesmo que seja difícil e doloroso. Não desista, pois há uma recompensa eterna te esperando. Queridos, não desista de seus sonhos, não desista da sua família, não desista da sua esposa, do seu esposo, não desista de seus filhos ou de seu filho, mesmo que você pense que já lutou bastante, que já lutou demais. Não desista, não desista do seu ministério, por mais dificuldades que você possa estar enfrentando. Não desista da igreja local, da família, na fé que você pertence. Não desista. O texto que nós acabamos de ler, vemos o apóstolo Paulo, então, no versículo de número 16, dizendo: por isso não desanimamos, por isso não desfalecemos, por isso não perco a coragem, por isso não desisto. Então, nas diferentes versões, nós encontramos então de forma diferente. E o segredo para vencer é não desanimar, nem tampouco desistir diante das circunstâncias. Neste tempo de muitas dificuldades, parece que enxergamos muitas razões para querermos desistir de tudo. Talvez você tenha razões para querer desistir. Talvez você esteja se sentindo cansado demais. Talvez você venha se sentindo sozinho. Talvez o teu sentimento é de não ter força alguma para lutar e reagir a tudo isso que estamos enfrentando. Mas a palavra de Deus nesta manhã vem ao nosso encontro. A palavra de Deus vem para nós dizendo: não desista, não desanime. Então, com a força desta palavra, com o poder desta palavra, certamente o Espírito Santo de Deus nos dará força e coragem. E nós vamos enfrentar a luta que precisamos enfrentar. E na força do Senhor, ou no Senhor, nós já somos contados como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, o homem que disse estas palavras de ânimo, de encorajamento, o apóstolo Paulo que disse para a igreja de Corinto: por isso não desanimamos. Ele escreve esta segunda carta à igreja de Corinto por uma razão. Ele fundou a igreja de Corinto, nela ele trabalhou. Ele, depois de um tempo, viu que era necessário corrigir algumas coisas, exortar aquela comunidade, confrontar os irmãos de Corinto. Ele então escreve uma primeira carta para aqueles irmãos, para aquela igreja. E
por ter sido uma carta onde ele tratou de muitos problemas, de muitas dificuldades, por ter se tratado de uma carta onde ele precisou confrontar pecados, erros, parece que não caiu bem no coração de todos os irmãos daquela igreja. E alguns irmãos daquela igreja, então, começam a colocar em dúvida a autoridade de Paulo, começam a colocar em dúvida o seu chamado, começam a colocar em dúvida a sua sensatez, pelo que Paulo precisou agora escrever uma segunda carta, uma outra carta, também se defendendo e colocando aí algumas coisas necessárias para esta igreja. Parece que as coisas não mudaram muito nesse sentido. Nós continuamos não gostando quando somos confrontados. Nós, quando somos confrontados por alguma coisa que precisamos corrigir ou acertar, parece que não cai muito bem no nosso coração, mas muitas vezes é esta palavra de correção, é esta palavra de exortação, é esta palavra de confronto que nos ajuda a corrigirmos muitas vezes a rota, a corrigirmos as coisas em nossa vida que precisa ser corrigida. Quantas vezes, quando nos vemos na necessidade de confrontar alguém ou corrigir alguém, e nós não somos, às vezes, bem entendido ou bem interpretado. O apóstolo Paulo, ele passou por isso, e ele escreve um pouco desta experiência nesta carta que ele escreve à igreja de Corinto. De todas as igrejas que o apóstolo Paulo trabalhou, de todas as igrejas que ele pôde orientar, aconselhar, a igreja de Corinto foi a que se mostrou mais problemática e mais difícil. Porém, era uma igreja que aparentemente tão espiritual, mas uma igreja com muitos problemas, com muitas dificuldades. Mas o apóstolo Paulo, cheio da graça de Deus, cheio de sabedoria, ele pôde então dar assistência devida àqueles irmãos, àquela igreja. Quando não presencial, por carta, ele então orientava, ele então aconselhava, ele direcionava. Parece que tudo indica que algumas pessoas estavam colocando em dúvida o chamado de Paulo, a sua espiritualidade, colocando em dúvida o seu apostolado, a sua liderança, pelo fato dos muitos sofrimentos e das muitas lutas que ele enfrentava em seu ministério. Parece-nos que ainda hoje algumas pessoas têm este entendimento. Elas entendem que porque alguém está passando por luta ou passa por luta, porque alguém está enfrentando problema, seja em que área for, logo esta pessoa pode não estar sendo tão espiritual, logo esta pessoa talvez pode não estar caminhando na direção de Deus, logo esta pessoa talvez, não esteja orando o suficiente. Parece que algumas pessoas tinham esta ideia a respeito do chamado e da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Por isso que quando ele, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo de número 8, 9 e 10, eu vou pedir para que seja projetado. O apóstolo Paulo, então, fala um pouco do seu sofrimento, ele fala das suas dificuldades, e ele então diz, na segunda carta, no capítulo 1, versículo de número 8, até o versículo de número 10, ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações
que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança, de que continuará a livrar-nos. Vou ler o 11, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta à oração de muitos. Então o apóstolo Paulo, ele então começa aqui falando das dificuldades, dos sofrimentos, das tribulações que ele e seus companheiros enfrentavam no ministério, no exercício do ministério. E ainda, por isso, por todas essas lutas e tantas outras que ele compartilha nesta mesma carta, no capítulo 6 ele fala sobre as lutas, no capítulo 11 ele novamente repete sobre as lutas enfrentadas, os dissabores, e ele então entende que em meio a estas lutas, ele contava sempre com a graça, o favor de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida deles, e muitas vezes, ele aqui no capítulo 1, ele reconhece de pessoas que se dispõem a orar, a clamar, a interceder e suplicar em favor dele e do ministério. E como é confortável saber que alguém se dedica um tempo em oração a Deus em nosso favor. Como é confortante saber que alguém está nos ajudando numa luta espiritual, numa batalha que estamos enfrentando. Eu posso dizer isto para vocês porque eu pude experimentar isto nos primeiros dias deste ano, quando ali hospitalizado e muitas vezes sem forças para orar, de forma audível. Eu então em pensamento orava e de repente chegava para mim a informação através da Fernanda de muitas pessoas que estavam em oração, de muitas pessoas que estavam em propósitos específicos de oração. Isto, queridos, era tão encorajador. E era assim muito bom, sabe, trazia uma sensação de segurança em saber que por mais que eu não estava me sentindo forte fisicamente para o meu tempo de oração como costumeiramente, mas eu sabia que alguém estava orando por mim, quando eu estava diante daquela luta que em alguns momentos parecia ser invencível do ponto de vista humano. Parecia que, olha, eu não vou sair dessas, coisas estão complicando. Mas eu sei que por causa da graça de Deus, o favor de Deus, eu sei que em resposta à oração dos irmãos, o Senhor pôde agir na minha vida de uma forma especial e eu pude experimentar isto. E no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo, ainda tratando com a igreja de Corinto, ele pôde encorajá-la, ele pôde falar das lutas, ele pôde falar das dificuldades, ele pôde falar dos desafios
que muitas vezes enfrentamos. Quando no capítulo 4 ainda, no versículo de número 7, ele vai falar ali de situações tão complicadas, mas em contrapartida, ele fala da ação de Deus, da intervenção de Deus, do cuidado de Deus, do fortalecimento, do encorajamento que vem de Deus. Se por um lado eu estou enfrentando coisas ruins, mas por outro lado eu posso contar também com coisas boas. Porque o poder não vem de mim mesmo, a força não vem de mim mesmo. E ele então pôde no versículo 7 dizer que como um vaso de barro, nós trazemos dentro de nós algo tão precioso. E este algo tão precioso é o Senhor, é o Espírito Santo que trazemos. É o Senhor na nossa vida, e Ele é o que nos ajuda nos tempos, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a luta parece ser ou se mostra invencível diante de nós. Então Paulo é alguém muito habilitado e com todas as condições de dizer para a igreja de Corinto e dizer também para mim e para você, para não desanimarmos, para não desistirmos. Não desanime, não desista. Por mais complicações, por mais dificuldade, por mais lutas que esteja existindo ou que exista diante de você, não desista, não desista. E a primeira razão pela qual ele diz para nós não desistirmos é porque a nossa fé, a nossa esperança e o nosso vigor espiritual não depende da nossa condição física, não depende da nossa condição física. Muitas vezes nós olhamos para a nossa condição física e nos deparamos com enfermidades, com dores. Parece que não nos vemos em condição física para tantas coisas. E ele então diz que é assim mesmo que funciona o corpo exterior. A nossa carne está fadada a isso mesmo, a se desgastar a cada dia, cada vez mais. Ele então diz: o corpo se desgasta, é assim mesmo. Nosso corpo está literalmente se desgastando, dia após dia, e ninguém pode escapar deste processo de envelhecimento. Por mais que a pessoa tente aí em tratamento, por mais que a pessoa procure ser cuidadosa, por mais que a pessoa passa creme e tome aí um tanto de vitamina para isso, vitamina para aquilo, ela não consegue escapar deste processo de envelhecimento. Mas na vida do cristão, o cristão que serve de fato e de verdade o Senhor, ele tem uma outra experiência, não obstante a sua carne também se desgastar, não obstante ele também passar pelo processo de envelhecimento no corpo, mas o cristão ele passa por uma outra experiência. O seu espírito pode ser renovado ou se renova a cada dia. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo para aqueles irmãos: não desanimem, não desistam, porque embora o corpo vai se desgastando, embora você vai sentindo no corpo uma série de limitações e dificuldades, embora no corpo você se depare com tantas dificuldades, ele diz: o teu espírito, ou o espírito se renova
renova a cada dia. E eu quero então dizer para você, esta é a primeira razão pela qual nós não devemos desistir daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Não podemos nos atentar a esta fragilidade do corpo, não podemos nos atentar totalmente a esta realidade, porque existe uma outra realidade que nós precisamos colocar o coração nisso, e devemos nos alegrar, e devemos nos animar, devemos nos encorajar nisto. E por isso ele diz assim: olha, a sua fé, a sua esperança, o seu vigor espiritual não depende das condições físicas, porque o espírito se renova, o homem interior é renovado dia após dia. Paulo sabia disso, ele mesmo experimentou sofrimento na carne, mas a cada dia ele experimentava no Espírito esta renovação no Senhor. E ele então, após afirmar que toda a força que precisamos para vencer esse mundo e essas lutas não vem da carne, vem do Senhor através do nosso espírito, nos fortalecendo, nos renovando, nosso espírito que está conectado com o Senhor, nosso espírito que está ligado ao Senhor, é a cada dia renovado por Ele. Queridos, isto significa que a alegria, a disposição, a coragem que precisamos vem do Senhor. E vem através do nosso relacionamento com Ele, na nossa vida de oração, na nossa vida de leitura e estudo da palavra, que entra no nosso coração, produzindo em nós este encorajamento e esta força. Então, a primeira razão pela qual Paulo diz: não desista, é porque a sua fé, a sua força espiritual, a sua esperança não depende se você tem 20 anos, se você tem 40 anos, se você tem 80 anos, não depende se você se sente com o corpo assim tão cheio de vigor, saúde, ou se você está aí do outro lado desta tela, sem poder caminhar, talvez acamado, talvez em condições físicas bastante debilitado. Não obstante você estar passando por isso, que você possa receber a palavra do Senhor no teu coração, e que você possa sentir o teu espírito renovado pelo Senhor, que você possa sentir o teu espírito fortalecido do Senhor, que você possa sentir no teu espírito um ânimo produzido pela ação do Espírito Santo que habita em você e te sustenta dia após dia, mesmo passando por grandes lutas. A segunda razão pelo qual Paulo pôde dizer: não desista, não desanime, está no versículo de número 17, quando ele diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo: não desista, porque o sofrimento e a tribulação, a luta pela qual você está passando, é passageiro, é momentâneo, são coisas que vai passar, são situações que irá passar. O sofrimento, a tribulação, a aflição, tem hora já marcada para acabar. Deus dará um basta nesta luta. Deus dará um basta nessa aflição. Deus dará um basta. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. E porque ele tinha este entendimento, então ele pôde dizer: os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Acontece que quando eu estou passando pelo sofrimento, acontece que quando eu estou passando por uma tribulação forte,
Acontece que quando eu estou experimentando a dor e até o desânimo, isso não parece nada leve. Isso nem de longe parece que é apenas coisa de momento. Mas o apóstolo Paulo pôde dizer: esse sofrimento não vai durar para sempre. Vai ter um fim, esse sofrimento, essa tribulação vai ter um fim. Mas acontece que às vezes ficamos presos às circunstâncias. O nosso coração se prende a esta circunstância e nós não conseguimos assimilar o plano, o propósito de Deus. Não conseguimos enxergar o que tem atrás dessa luta que estamos enfrentando, o que tem atrás desta tribulação que nós estamos passando. O nosso Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele nos tem na concha de suas mãos, e com toda certeza, Ele não tem prazer no meu, nem no teu sofrimento, mas às vezes o sofrimento e a dor, a luta, a tribulação, faz parte de algo muito maior, faz parte de um processo que o Senhor tem para a nossa vida, e Ele, como o apóstolo Paulo pôde dizer, bem sabe que esta situação é coisa de momento, é coisa que vai passar, mas como nós estamos experimentando isso na carne, na alma, nós não conseguimos assimilar. Mas nesta noite nesta manhã eu quero trazer para você esta palavra, e eu quero dizer para você: este sofrimento, esta dor, esta luta, esta angústia é passageiro, vai passar. Deus está no controle, você está na concha das mãos de Deus. Por mais que você pense que olha, não vai passar, por mais que você pense eu não vou aguentar, por mais que você pense eu não vou suportar tudo isto, eu quero hoje dizer para você: o Senhor está cuidando da tua vida, assim como cuidou de Paulo nas lutas que ele enfrentou, nas perseguições que ele teve que enfrentar, nos açoites que ele teve que levar, nas acusações que ele recebeu. Em tudo isso certamente era dolorido no físico, dolorido na alma, mas ele estava tão certo de que a luta pela qual ele estava passando, a dificuldade que ele estava enfrentando, teria um fim. Deus daria um basta, Deus daria um chega, Deus colocaria um ponto final. E ele, por entender que Deus tinha coisas maiores, por entender que Deus tinha coisas melhores, por entender que o que estava reservado para a vida dele era algo infinitamente maior, ele então pôde se referir ao sofrimento, ele pôde se referir à aflição, ele pôde se referir à tribulação como sofrimentos leves e momentâneos. Ele olhava para, certamente, os açoites, ele olhava para as prisões que ele sofrera, as perseguições, ele olhava para aquilo que ele estava vivendo com a igreja de Corinto, uma igreja que ele se dedicou e se dedicava, vidas com, certamente ele gastava tempo aconselhando, cuidando, pastoreando, e estava agora colocando em xeque o seu ministério, o seu chamado, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. Ele olhava para tudo isso e ele então dizia: isso aí é leve, isso aí é momentâneo. Isto é momentâneo, por mais que ele não soubesse quantos dias iria durar, quantos meses iria durar, por mais que Paulo não soubesse quantos anos mais iria durar aquela experiência, aquelas experiências de lutas e dificuldades, ele podia olhar para todas elas e dizer: são leves e momentâneas, quando eu comparo com o que Deus tem preparado para mim, quando eu comparo com aquilo que Jesus preparou para mim.
Tudo isso é leve. Queridos, nós precisamos olhar também as lutas e as dificuldades pelas quais passamos nesta perspectiva. Nós também precisamos ter um olhar para estas situações nessa perspectiva. Porque se não tivermos um olhar nesta perspectiva, nós vamos desistir. E se nós desistirmos, nós vamos ser privados, nós vamos nos privar de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Daquilo que o Senhor de antemão tem preparado para a tua vida. Por isso que o apóstolo Paulo traz esta palavra de encorajamento, dizendo: não desanimamos, não desistimos, porque embora essa carne muitas vezes se mostra fragilizada e vai se corrompendo e vai se desgastando, o foco não é esta carne. Olha, o foco é o homem interior. No Espírito somos renovados, no Espírito somos fortalecidos, no Espírito. Então nesta manhã eu quero dizer para você que o Senhor, Ele deseja promover em nós, mesmo nestes tempos tão difíceis em que nós estamos vivendo, nesses dias de muitas incertezas, de tanta insegurança, eu quero dizer para você, o Deus deseja promover em nós um avivamento e um despertamento espiritual. Ele quer que nós experimentemos este renovo, esta renovação, este fortalecimento que Ele tem para a nossa vida. E Ele então pôde, em segundo lugar, dizer: não desanime e nem desista, porque o sofrimento, a dor e a aflição é passageira, vai passar. E se você olhar para a tua luta e comparar com a grande bênção, com a grande vitória que Deus tem preparado para a tua vida, você também chegará a essa conclusão. Eu também vou chegar a esta conclusão. A luta pode ser grande na minha visão humana. A luta pode ser gigantesca na perspectiva humana do nosso dia a dia aqui. Mas quando olhamos e sabemos que esta luta não é para a eternidade, esta aflição não é para a eternidade. Pelo contrário, eu estou assegurado de uma eternidade na companhia de Jesus, desfrutando de uma glória indizível, de uma glória tão especial. Aí encaramos as lutas nesta perspectiva que o apóstolo Paulo então compartilha conosco. Queridos, em terceiro lugar, ele então diz assim para a igreja de Corinto: está dizendo isto para mim, está dizendo isto para você. Não desista, mas esteja focado no que é eterno e não no que é transitório. Não desista, mas esteja focado no que é eterno e não no que é transitório. Muitas vezes o nosso desânimo se dá, muitas vezes o nosso fracasso se dá. Muitas vezes a nossa desistência se dá, porque não observamos esta recomendação ou este conselho. Nós ficamos tão focados naquilo que é passageiro, que nos esquecemos daquilo que é eterno. Há uma canção antiga, ou mais antiga, que é conhecida como Exilado, e um trecho desta canção diz assim: passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vão terrestres esplendores. Muitas vezes nós ficamos focados, como a letra desta canção diz. Às vezes ficamos encantados com algumas coisas que aparentemente parecem ser bom e bonito, e isso faz com que nós esquecemos daquilo que é ainda muito maior,
muito mais lindo, muito mais precioso, ou então ficamos focados nas coisas que são transitórias, no sentido de dificuldades, de lutas que permitimos que dite a nossa, ou que nos leva a reagir de um modo com desânimo, e que nos leva a desistir do melhor que Deus tem preparado para nós. Então não desista, mas foque naquilo que é eterno. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Quando falo para você focarmos no que é eterno e não no que é transitório, eu nem de longe estou dizendo para você negar a realidade do que vivemos aqui, do que experimentamos aqui. E não estou dizendo para você ignorar os fatos, mas para nós olharmos as coisas com um olhar espiritual, para nós procurarmos olhar as coisas numa perspectiva espiritual. Porque quando nós passamos ou procuramos olhar as coisas, as situações com um olhar espiritual, nós conseguimos enxergar uma realidade diferente. Nós conseguimos enxergar uma motivação que parece estar nos faltando. E aí, queridos, nós começamos a experimentar uma mudança dentro de nós. Uma mudança, podemos até não experimentar uma mudança tão rápida na realidade à nossa volta, mas nós experimentamos uma mudança dentro de nós, porque passamos a olhar as coisas numa perspectiva diferente, ou deixamos de olhar apenas aquilo que é transitório, ou passamos a olhar aquilo que é eterno, conforme o incentivo, o encorajamento de Paulo. Fixe os teus olhos, olhe não apenas para aquilo que se mostra visível, para aquilo que parece ser assim tão real ou só dessa realidade, mas também volte o seu olhar para aquilo que os olhos físicos não conseguem contemplar. Olhe para aquilo que não é transitório, olhe para aquilo que é eterno. Eu quero nesta manhã, ou neste momento que você está assistindo, talvez um momento de tantas indagações, de tantos questionamentos, de tantas angústias, de tantos medos que você tem enfrentado, eu quero dizer para você, peça para que o Senhor leve você a olhar para aquilo que é eterno. E a partir desta mudança no nosso foco, a partir do momento em que a gente passa a olhar as coisas diferente, tiramos os olhos daquilo que se vê e voltamos os olhos para aquilo que não se vê, há uma mudança dentro de nós. Isso nos faz lembrar a experiência do profeta Eliseu, que um dia pela manhã, ele, através do seu discípulo, é informado de que ao redor do monte onde eles estavam, do lugar onde eles estavam, havia um grande exército que ali estavam acampados para prendê-lo. Este era o propósito. E aquele discípulo do profeta Eliseu mostrou-se tão desesperado, mostrou-se tão inseguro, se mostrou tão inquieto com aquela situação, que ele correu para o profeta Eliseu e disse: e agora? O que faremos? E agora? O que será de nós? O profeta Eliseu fez uma oração aparentemente simples, mas que eu associo a esta palavra de Paulo, quando o profeta pôde orar e dizer: Senhor,
Abra os olhos dele para que ele veja. Abra os olhos dele para que ele veja. Queridos, muitas vezes o desespero, muitas vezes o desânimo, muitas vezes a desistência vem porque nós estamos apenas focados no que se vê. E a realidade que nos é mostrada, ela é amedrontadora. A realidade que nos é mostrada, ela às vezes é ameaçadora. Mas nesta manhã, eu sou portador de uma palavra de Deus, e o Senhor me faz trazer ao teu coração esta palavra, e esta palavra vem de um modo específico para você, e o Senhor diz assim: não desanime, não desista. Tudo isso vai passar, este dissabor, esta luta, esta tribulação, esta aflição, esta angústia, esse peso que você está sentindo no coração e na alma, vai passar. Então não atente ao homem exterior que a cada dia está se desgastando, atente para o homem espiritual, o homem interior, atente para o Espírito. A palavra do Senhor nesta manhã vem ao teu encontro, lembrando de que, olha, as lutas são reais, é verdade, os dissabores você tem experimentado, as dores você tem sentido, mas o Senhor vem dizendo para você: essas dores, essas lutas são leves e são momentâneas, perto do que de fato Deus tem reservado e preparado para a tua vida. E o Senhor então diz assim: olha, volte os seus olhos para o eterno, volte os seus olhos para as coisas eternas. E de que forma que eu posso olhar para as coisas eternas? Ou pelo menos, como eu posso demonstrar que eu tenho interesse de viver isto? Um bom começo é nós olharmos para a palavra de Deus. Um bom começo é nós nos dedicarmos mais ao estudo da palavra. E eu aproveito e eu quero dizer para você, a nossa escola bíblica dominical está funcionando, ainda que online. Mas por ser online, ela se torna mais prática para todos nós. Então, aí da sua casa, você pode separar aí um tempo. A aula desta semana não tem 20 minutos. Estamos estudando aí as parábolas, tão importantes a conhecermos as Escrituras. Queridos, muitas vezes o fato de nós estarmos ignorando as coisas eternas, o fato de nós não estarmos fixando os nossos olhos naquilo que é eterno. E se você quer conhecer o que é de eterno, o que de eterno tem para a tua vida, está preparado para a tua vida, é necessário olhar para a palavra de Deus. Queridos, a palavra desta manhã para nós é: não desista. Não desista. Logo, essa luta vai passar. Logo, viveremos um quadro diferente. Hoje, pode estar sendo doloroso, mas creia, amanhã será glorioso. Nosso fim não está na morte. A palavra de Deus nos garante, o Senhor nos assegura disso. Nosso fim não está na morte, mas na vida eterna. E às vezes nos esquecemos disso. Queridos, há uma recompensa, uma grande recompensa eterna, reservada para aqueles que amam o Senhor e têm preservado a sua fé em Jesus. E esta recompensa é incomparavelmente maior do que as lutas e as tristezas que você possa estar enfrentando
ou experimentando na sua vida. Então o desafio para nós a partir de agora, para esta semana e para os próximos dias, é focarmos também, ou mais, na nossa vida espiritual. Comecemos a olhar um pouco mais para os valores eternos da palavra de Deus. E desta forma, nenhuma luta, nenhuma aflição, nenhuma tribulação será forte o suficiente para nos levar a desistir do que Deus assentou no nosso coração em Cristo Jesus. Queridos, nós vemos muitas pessoas desistindo, nós vemos muitas pessoas jogando a toalha, mas eu quero dizer para você, se nós olharmos para este texto, se nós olharmos para esta palavra, nós vamos reconhecer que a cada dia Deus está agindo em minha vida. A cada dia Deus está agindo na tua vida. A cada dia Ele está renovando o teu espírito, o meu espírito. Porque com o espírito renovado, com o espírito fortalecido, por mais que o inimigo trame, por mais que o inimigo tente e intente, no Senhor nós já somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. E eu quero orar com você, quero orar para que você possa realmente se apegar a esta palavra e que ela possa produzir no teu coração fé, encorajamento, que ela possa produzir um renovo espiritual para a tua vida, e que esta semana, por mais notícias alarmantes que possam chegar até nós, por mais triste que seja a situação, a realidade que nós estamos aí nos deparando, nós vamos ter e manter os olhos no Senhor, de onde e de quem esperamos realmente vitória plena. Nós, como igreja, devemos estar na intercessão pelos nossos governantes, devemos clamar para que eles tenham sabedoria nas decisões que eles tomam. Mas nem de longe a nossa confiança deve ser depositada neles, porque eles são tão limitados como qualquer um de nós. E pelo que nós vemos, muitas vezes eles se mostram tão perdidos nesta realidade quanto nós. Às vezes eles até nos discursos mostram uma certa confiança, mas no fundo você percebe que em muitas situações, em muitas questões, eles se mostram tão perdidos quanto qualquer outro por aí. Mas a nossa confiança deve estar em Deus, em Cristo. É dele que nós esperamos e é nele que nós esperamos. Então, não desista. No Senhor, nós já somos mais do que vencedores. Onde você está aí na sua casa, se você puder, convido você para nós orarmos juntos. Eu sei que prestar culto de casa é um grande desafio. E prestar culto pelo celular, principalmente, você está prestando culto e está chegando mensagem. E você percebe que tem mais, né? Você pertence a grupo, e você olha e você fala assim, tem um irmão que, embora está assistindo o culto, mas ele também está mandando mensagem, deixa eu ver o que ele está falando. E aí fica, parece com as linhas, mas deixe agora aí, o que você está fazendo, só ouça, e nós vamos orar juntos, clamando a Deus, por tudo isso que nós estamos vivendo, e buscando nele o renovo que nós estamos precisando. Ele quer renovar esta igreja, esta comunidade conhecida como IEV, mas talvez você que não pertence a esta comunidade, mas pertence à família na fé, e está num lugar mais distante,
O Deus a quem nós buscamos é o Deus onipresente. E Ele se faz real aqui, nesse lugar de culto onde estamos. E Ele se faz real aí na sua casa. E eu não tenho dúvida de que neste momento de oração, o Espírito de Deus, Ele agirá na tua vida. E a presença de Deus, a presença do Senhor, se fará de um modo real, se manifestará na sua vida. E depois da oração vou convidar o grupo de louvor para nós encerrarmos o culto com uma canção, tá bom? De preferência, se você puder, aquela que eu pedi antes, ok? E desde já agradeço. Querido Deus e eterno Pai, eu quero nesta manhã te agradecer pelo privilégio e pela oportunidade que nós estamos tendo de prestarmos ao Senhor este culto. Senhor, nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Nós reconhecemos que não somos perfeitos, mas queremos dedicar ao Senhor a nossa vida. Queremos que este templo tenha sido ou seja para o Senhor algo agradável, um culto agradável. Muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de cantar canções. E estas canções expressam a nossa fé, expressam a nossa confiança no Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade de te honrarmos com os nossos recursos, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E nós reconhecemos, ó Deus, que ter esta oportunidade é um privilégio e nós somos gratos. E agora, Senhor, nós temos olhado a Tua palavra e eu creio que a Tua palavra, por ser viva e eficaz, a Tua palavra, por ser poderosa, a Tua palavra, por ser como um martelo que esmiuça a penha, a Tua palavra, por ser como um fogo consumidor. Eu tenho certeza que a Tua palavra, ó Deus, encontrou espaço e guarida no coração desta pessoa que parou, ó Deus, estes minutos para ouvir esta ministração. E eu não tenho dúvida de que o Teu Espírito, pelo poder da Tua palavra nos corações, é que gera, Senhor, este renovo, é que gera esta confiança, é que gera esta fé inabalável, é que gera esta fé firme e constante, esta fé, Senhor, que não é ativa, dependente da circunstância, das situações, mas de uma fé que consegue enxergar o que está preparado muito além desta luta, muito além deste sofrimento, muito além desta dor, muito além desta angústia. Eu não tenho dúvida de que o Teu Espírito, ó Deus, está agindo nos corações e, ó Deus, derramando, manifestando graça, manifestando poder para o encorajamento do Senhor nestas lutas. Assim eu oro e faço em no nome do Senhor Jesus. Amém.